Então, para começar, gente, passar um pouquinho para vocês qual é a dinâmica, assim. Primeiro me apresentar, eu sou a Thay, sou do Hub Novas Economias, que é um coletivo que se uniu para poder pesquisar e experimentar ferramentas alternativas da economia atual. Então, a gente investiga muito a situação econômica e como é que a gente pode mudar, né, a partir de alguns incômodos que a gente tem. Camila, eu acho que você pode se apresentar. Antes de você se apresentar, só vou explicar um pouquinho a dinâmica, só para todo mundo entender. Quando a gente faz a gente grava, então, para poder depois colocar no YouTube. Então, se vocês quiserem depois compartilhar o link, fiquem à vontade. Eu aviso para vocês. A ideia é eu e Camila falarmos um pouquinho, mas vocês ficarem à vontade também para perguntar, tanto no chat quanto por aqui. Enfim, a ideia é realmente ser uma conversa com todo mundo. Eu e Camila, a gente preparou um pouquinho de conteúdo, então a ideia é cada uma falar uns 10 minutinhos no máximo e depois a gente abrir para perguntas, tudo bom? O Juan, né? Tem a questão do Juan também, que não pôde estar aqui. Que bom, obrigada por ter lembrado. Então, gente, esse Zoom era para ter a participação do Juan, que é um amigo meu, um amigo nosso, né? A Camila conheceu, que tem um trabalho muito bacana na periferia, tá com um espaço de coworking, enfim, ativando aí, movimentando a economia local da periferia. Só que ele, tipo assim, parece Lady Murphy, ele acabou de receber uma mensagem da escola do filho dele, informando que o filho dele levou um tombo, deu uma cambalhota mil, enfim, tá com os 2 joelhos inchados, o supercílio. E aí a gente até brincou, né? Se não for para a gente poder se apoiar e cuidar um dos outros, a gente nem quer trabalhar com nova economia, com sustentabilidade. Então a gente nem pensou 2 vezes, a gente falou, Juan, vai lá para a escola do seu filho, busca o seu filho, que isso é o que também importa muito para a gente, né? Então só para dar esse feedback para vocês, por isso que não teremos a participação dele, mas depois a gente pode marcar um outro Zoom com ele para ele compartilhar também um pouco do trabalho dele na periferia. E vamos começar. Camila, quer se apresentar e também já emendar um pouco na sua fala? Vamos lá, então, para a gente não perder tempo e a gente poder conversar aqui. Então, eu sou a Camila, né? Sou a Camila Rocha. Eu sou formada em administração de empresas. Fiz o meu primeiro ano, na verdade, de faculdade eu fiz em economia. Minha mãe é economista, então eu venho muito dessa influência. Mas no meio do caminho ali eu vi que não era muito o que eu queria, mercado financeiro, e eu fui fazer então administração, onde eu me formei. Logo no começo da minha carreira, eu comecei, né, fui educada, aquela educação tradicional, né, que a gente só vai ser bem-sucedido na vida se a gente conseguir um emprego numa multinacional e virar diretor ou CEO. Foi isso que aconteceu comigo. Mas bem no comecinho, quando eu tinha 25 anos, eu percebi que tinha alguma coisa errada, que não era isso que eu queria fazer. E eu passei por uma mudança de carreira, né? Que eu tô vendo que agora, eu tô com 35 anos agora, que tem muita gente nessa fase agora passando por isso, mas eu fiz essa transição lá 10 anos atrás e comecei a trabalhar no setor social. Então, e venho fazendo isso, essa é a minha grande paixão, trabalhar com empreendedorismo social e com negócios sociais, negócios de impacto. Só que um ano atrás, né, um pouquinho mais, eu passei por um novo momento, né, uma vontade de rever algumas coisas, apesar de eu estar trabalhando com o que eu amo, fazendo o que eu sonho, e estava tudo certo, ainda tinha aquele sentimento de, opa, tem alguma coisa aqui que não está encaixando. E eu comecei, então, foi aí que eu resolvi ir para Schumacher, onde eu acabo de terminar o mestrado de Economia para a Transição. E eu vou emendar um pouquinho já na fala,
Antes de começar a falar, na verdade, sobre economia para transição e o que eu aprendi na Schumacher, né, é só falar que realmente isso aqui é uma troca. Eu espero, tem várias perguntas que eu não tenho resposta e espero botá-las aqui para a gente pensar junto. E se eu falar qualquer coisa que vocês não acreditem, tudo bem, isso aqui não é nenhuma verdade, é apenas um novo ponto de vista que eu gostaria de oferecer para vocês. Então, e preciso da participação de vocês também para isso tudo fazer sentido. Então, falando agora um pouquinho de Schumacher e por que, poxa, eu trabalho com negócios sociais e por que economia, de repente, surge, por que economia se faz ser importante, né? Então, acho que o principal take, assim, que eu tiro da Schumacher e que agradeço muito é a possibilidade de enxergar de novo a gente de uma forma sistêmica, enxergar de um ponto mais alto, né? Porque a gente fica aqui na nossa vida tão fazendo coisas até de forma automática que para mim fez muito sentido poder, mas por que eu estou fazendo isso? O que é isso que eu estou fazendo e por que dessas coisas? Por que das minhas escolhas? É isso mesmo? E eu tirei esse ano, então, para fazer uma reflexão profunda sobre isso. Então, entrando um pouco aí na economia, né, nosso tema aí principal, e depois a gente já está aqui, vai conectar também com as eleições, com esse nosso momento político, eu quero voltar um pouco no tempo, né? Eu quero falar sobre Adam Smith, que é o precursor do sistema capitalista. Hoje, não só o Brasil, como a maioria do mundo, dos países do mundo, estão dentro desse sistema capitalista que começou com o escocês Adam Smith no século XVIII, ou seja, a gente está falando de 3 séculos atrás. O Adam Smith, as ideias dele ganharam muita popularidade porque naquele tempo o sistema dominante era feudalismo, era o mercantilismo, que eram sistemas muito autoritários, e Adam Smith veio com essa ideia de liberdade, né? Com algumas premissas, né? Partindo do pressuposto que o homem é esse homem racional, que é o homem egoísta, e que por isso todo o fruto do seu trabalho, né, tentando ter uma vida melhor, o homem deveria ser livre para ser remunerado por isso. Então, essas ideias, num momento tão autoritário, ganharam grande visibilidade. E vem, então, começando esse sistema que o lucro é o principal motivo, né? O sistema vive para dar lucro. E o que é o lucro, né? São as receitas menos despesas que a gente tem o lucro. Então, hoje em dia, também as empresas perseguem o lucro. E a gente vem seguindo nesse tempo de liberdade, tendo a liberdade como principal motivo, né, do capitalismo. E que faz muito sentido, né, lá na época de Adam Smith, porque era numa época que se você nascesse numa família de sapateiros, você iria ser sapateiro. Você não teria outra possibilidade. Então, olha que ideia bacana de liberdade, de você, da sua forma, do seu próprio trabalho, ser remunerado por isso e ter a tão sonhada mobilidade social. Depois a gente passa aqui do século XVIII, a gente vai para o século XIX, nasce então e vive Karl Marx, que vem com a ideia criticando Adam Smith, né, falando, olha, essa ideia pode parecer que faz sentido, porém isso não contempla as pessoas, mesmo assim não contempla ainda as pessoas que estão nas classes mais baixas. Fala um pouco de exploração de trabalho e tem esse olhar aí focado para as classes, para as minorias. Pulando, né, vamos correr com o tempo, a gente chega então no século XX. Nos anos 30, tem um economista que lança o conceito do PIB, 1934, que é para medir o crescimento econômico dos países, né? A gente vê aí que é uma medida agora amplamente adotada, que é uma medida que a gente calcula, que a gente olha como sendo a medida da prosperidade. O PIB nada mais é do que a riqueza gerada no determinado país naquele ano, né? São todos os produtos finais que já foram produzidos. O PIB pode ver em diferentes óticas, mas é só a ideia do crescimento, que para esse sistema capitalista de lucro, para ele poder prosperar, a gente precisa crescer. E o PIB vem com essa ideia do crescimento. Temos a Segunda Guerra Mundial e a gente entra, então, na Guerra Fria. Quando a gente entra aí na Guerra Fria, então, essa polarização, né, essa ideia, essa palavra aí super do momento, a gente começa a nossa
não primeira grande polarização, mas uma guerra ideológica entre os sistemas capitalistas e socialistas, né? Então, o sistema capitalista baseado no século XVIII, de Adam Smith, e o sistema socialista baseado nas ideias de Karl Marx do século XIX. E a gente aí vivendo no século XX. A gente termina com a Guerra Fria, a gente vem agora para o século XXI, bem-vindos, estamos no século XXI, e numa época de eleições que eu estou vendo muito ainda essas palavras, né? Ah, você é socialista, ah, vai ser comunista, ah, é o capitalismo, ah, o que está acontecendo? Né? Então, para resgatar um pouco, de um lado, eu vejo muito isso, né? Um pessoal que está com essa ideia da liberdade econômica e dos ganhos que o sistema capitalista trouxe para nós, que são indiscutíveis, né? Teve a Revolução Industrial, que foi o começo das grandes corporações, a gente conseguiu com o sistema capitalista um avanço enorme na questão de saneamento e saúde, com as vacinas, aumentando a expectativa de vida, a gente teve aumento da produção agrícola, eletricidade se expandiu, revolução digital, tudo isso no sistema capitalista. Quantas pessoas não saíram de situação de pobreza e conseguiram ganhos, né, financeiros expressivos? Então, a gente tem essa turma aí falando isso, vamos lá, salve capitalismo, e temos aí a outra turma falando um pouco de, mas espera aí, gente, isso tudo aconteceu, só que a gente está aqui no século XXI, a gente está falando de PIB e de todos esses avanços, mas a gente está com uma riqueza concentrada que, como nunca antes na história, né? 1% das pessoas do mundo, de uma classe, tem a mesma quantidade de dinheiro do que o resto da população, né? No mundo, 8 dos homens mais ricos do mundo têm a mesma quantidade de dinheiro que 50% do resto da população. A gente tem no Brasil, essa desigualdade ainda é maior do que no resto do mundo, a gente tem 6 homens. Os 6 homens mais ricos do mundo têm a mesma quantidade de dinheiro que os 50% mais pobre. Então, a gente está nesse mundo, então, que tem as pessoas que estão criticando esse sistema e trazendo pontos como desigualdade social, essa questão, como é que a gente consegue ficar crescendo sempre com PIB, a lógica do crescimento, se a gente está num mundo finito, né? Para a gente crescer, a gente precisa produzir mais. Então, isso estimula o consumismo. Mas o consumismo, a gente entra na era do descartável. As empresas começam a fazer produtos que duram menos para a gente usar, para a gente descartar e jogar fora. E a gente está jogando fora onde? Né? Acho que essa é uma grande pergunta. A gente está jogando fora da nossa bolha, né? Porque ele está indo para dentro de um planeta. E aqui no século XXI, então, onde estamos, faz sentido ainda a gente continuar nessa polarização? Se a gente está criticando o capitalismo, é para a gente voltar para o socialismo? Eu não sei, eu jogo essa pergunta para vocês e aproveito para dar a minha opinião. Não, né? Rapidinho, antes de você responder, tem como você repetir a pergunta só para eu anotar aqui no chat? Acho que a primeira pergunta essa polarização que a gente está, de novo, né, que parece que a gente está aqui nesse ano eleitoral falando aí de capitalismo e socialismo, tem gente que fala, não, esses comunistas, ou não, esse liberalismo, que está se tornando esse terror. Faz sentido a gente, que são ideias, né? A gente já viu, século XVIII, XIX, XX, faz sentido a gente trazer esta ótica para o século XXI? Ou se a gente pode fazer uma crítica, né, ao sistema capitalista, mas que não volte, que não nos remeta, que não nos faça voltar ao tempo. Qual é o futuro? Como é que a gente pode criticar e ir para frente? Uhum. Né? Então, só uma coisa que também que eu acho muito importante, que eu não falei no começo, que eu queria ter falado, é resgatar, então, a gente falou aí de PIB, de crescimento infinito, de PIB como mudança, como essa ideia de crescimento, porque para funcionar a gente tem que crescer, crescimento, o que a gente está produzindo, e isso a gente, vamos lá, o PIB está crescendo, está todo mundo feliz, está gerando emprego, mas será que é só isso? Por que a gente está tão dependente desse crescimento e dos indicadores de PIB estando no século XXI? E para resgatar só um conceito que eu acho super importante colocar, é o verdadeiro significado da palavra economia. Né? Então, o que significa economia? Tem o prefixo eco, que vem de oikos, que é uma palavra grega, que significa casa. E nomia, né, é administração.
Então, a palavra economia significa a arte de administrar a casa. E a casa é o nosso planeta Terra. E outra pergunta, quem mais está nesse planeta Terra? É apenas a gente? É apenas o sistema financeiro? São apenas as empresas? Ou, né, Danilo está aqui, vou lançar o olhar da complexidade, nova teoria que surge para a gente, esse olhar, para a gente olhar sobre a ótica da complexidade, que é onde a gente faz parte de um ecossistema, a gente faz parte de um todo. Então, como é que, dentro dessas possibilidades, desses olhares, a gente consegue olhar para a economia no século XXI? Deixo aqui a pergunta. Então, vou pegar o gancho, então, e enfim, também conversar um pouquinho, né? Só para trazer para vocês, eu compartilhei no link do chat um site chamado toindeciso.com, que é bem interessante porque ele está comparando os dois programas de governo dos dois candidatos que a gente está, e só para depois a gente também ir olhando para isso, né? E muito em cima da visão, assim, essa conversa hoje é muito para trazer esses insights, porque eu e Camila começamos a conversar sobre isso, né? O como a gente está nessa polarização do tipo, então se eu critico o capitalismo, eu sou necessariamente socialista. E aí entra num problema que a gente chama também de você criar personagem, né? Você cria um personagem, então o que é socialista? Então aí é isso, aí eu quero realmente dividir a renda para todo mundo, tirar o poder de quem tem, enfim. É muito complicado quando a gente polariza e quando a gente, nessas discussões, principalmente políticas, a gente coloca uma máscara na pessoa, do tipo, então você é capitalista, então você é fascista, então você é socialista, porque aí é meio que você coloca mais uma barreira, né? E aí é legal o que você está trazendo, Camila, nesse olhar do tipo, será que se eu estou criticando o capitalismo, necessariamente eu sou socialista? E essa complexidade que hoje a gente está falando, né? A gente fala de mundo VUCA, que é um mundo volátil, é um mundo com velocidade, é onde tudo muda, onde está tudo interligado. Acontece uma coisa aqui no Brasil, tem efeito em todo mundo, né? A gente está muito conectado hoje. Então, será que faz sentido a gente olhar o aspecto econômico de uma forma isolada e polarizada? Ou será que a gente precisa começar a expandir um pouco a visão no sentido de, primeiro, entender essa complexidade que é falar de economia? Não trata-se só de economia, né? Aí trazendo também a referência do PIB. Não trata-se só de crescer economicamente. O que nos custa querer crescer economicamente e só economicamente, né? A custo do quê? Que a gente cresceu até hoje, né? Todos os países de primeiro mundo cresceram e se desenvolveram, mas a custo de quê? Para o planeta, para o mundo, para o resto do mundo. Então, essa complexidade que a gente está querendo trazer para vocês como conversa. Achei ótimo a gente jogar a pergunta, porque aí fiquem à vontade também de trazer como é que bate para vocês esse tanto de informação que a gente está jogando aí. Eu adorei as colocações, não consegui ouvir tudo, infelizmente, e vou ter que sair logo. Então, eu queria ser a primeira a falar, se vocês não se importam. Claro, Cecília, bem-vinda. Eu tenho, enfim, todas essas inquietações que vocês colocaram há pelo menos uns 5 anos na minha cabeça, e fico sempre, né, entre achar uma solução sustentável ou seguir a minha vida no mundo corporativo. Eu trabalho numa multinacional, não sou CEO, então imaginem, né, toda essa realidade que eu acho que
muitas pessoas conhecem. Mas eu também, de uns tempos para cá, né, eu comecei os meus questionamentos com uma questão muito interna de não conseguir me enquadrar e depois para que eu estou usando mesmo, né, como eu estou servindo ao mundo, né, para que o meu trabalho está contribuindo. Acho que contribui para muitas coisas, eu não acho ele inútil, mas, por outro lado, qual seria a forma de fazer isso olhando mais, cuidando mais do planeta, das pessoas, sendo mais justa, não só para o meu bem-estar, né, mas para o bem-estar do todo. Porque quando você está numa empresa tradicional, acaba que o lucro é o pré-requisito. Você faz até outras coisas, mas se não tiver isso, você não consegue avançar, né? E isso acaba me incomodando um pouco. Um pouco não, bastante, né? Então as minhas reflexões estão passando ultimamente por aí, também estou investigando novas economias, enfim, formas sustentáveis de se estar, porque eu também não sou contra a produtividade, enfim, adoro tecnologia, trabalho com tecnologia, inovação, enfim, e mais ou menos por aí. Entendi. Então vou checar com você, Cecília, um pouco se eu entendi o que você quis dizer, que você está nesse momento, né, de que está já com todas essas perguntas também, muito do que a gente está trazendo, você, enfim, sente a mesma coisa, pensa a mesma coisa, então está em sintonia com o que a gente está trazendo. E nesse momento não de contradição, mas assim, que parece às vezes contradição, porque está nesse mundo corporativo, de multinacional, e aí é como se você sentisse ainda mais essas questões, essas críticas que a gente está trazendo do sistema, você está sentindo dentro do seu trabalho, assim. Isso, acaba que você sente na pele mesmo essas opressões, enfim, né, essa lógica que permeia tudo, acaba que permeia todos os seus dias, né, então, e tolhe criatividade, essas coisas, né, que, enfim. Pegando o gancho um pouco do que você está falando, assim, do tema mundo corporativo e multinacionais, acho que um ponto que é interessante também a gente trazer que nessas discussões de política a gente tem falado muito é a questão da bandeira do liberalismo, né? Que é o que se discute muito. Não, então, para resolver o problema da economia, a gente precisa privatizar tudo e o melhor caminho é o do liberalismo. É do tipo, cara, tem que liberar o mercado, e aí é muito interessante a gente olhar para isso com cuidado, né? Porque, assim, nas novas economias, e eu não sei, só para checar, todos aqui são do Rio de Janeiro? Da onde vocês são? Não, sou BH. BH. Ah, então a gente está perto, Carmen. Eu estou em Uberlândia. E Diogo, né? Danilo. Eu tô no interior de São Paulo. Danilo, você está onde? No interior de São Paulo. Ah, tá. Então a gente está bem, enfim, diversificado esse grupo. Eu não sei de onde vocês são exatamente, e se vocês já puderam rodar um pouco pelo Brasil, mas porque a gente tem sentido que às vezes a gente discute política e a questão econômica muito sob uma perspectiva de quem tem um certo privilégio de estar na região sudeste, esquecendo de que o Brasil tem uma amplitude de realidades, né? E aí, quando a gente fala de liberalismo, a gente olha liberalismo de mercado, tipo São Paulo. É óbvio que São Paulo, a galera que está ali no mercado de grandes empresas, de multinacionais, se a gente olha na perspectiva dessas empresas, o ideal é que realmente seja liberalismo, para as empresas poderem crescer, para ter mais emprego ali. Só que a gente sabe que se a gente olha outras realidades, a gente fica com um ponto de interrogação sobre esse liberalismo, porque é óbvio que o mercado tem que se desenvolver, mas a gente sabe que as oportunidades não são iguais para todo mundo, assim. Então tem falam, né, que teoricamente na teoria do capitalismo contavam que ia ter uma mão mística que ia se incumbir de manter o equilíbrio do sistema.
E o que a gente tem visto, como a Camila trouxe, que é isso, a tendência do sistema é, na verdade, pelo contrário, ele ir se desequilibrando e aumentando a desigualdade. Então, para mim, é essa questão do liberalismo e esse olhar também do Brasil como algo que não é só a região sudeste, né? O como a gente pode olhar para a política numa perspectiva de que a gente não acha, mas tem pobreza tanto quanto na África e em Bangladesh. Se a gente, até no Rio, até em São Paulo, na periferia, a gente vai ver que tem situações muito diferentes das nossas, né? Então, eu fico nessa dúvida sobre o liberalismo, levantar a bandeira do liberalismo como algo sendo a solução para os nossos problemas econômicos. E queria trazer para vocês aí o que vocês acham. Deixa eu só voltar um pouquinho, Thay, para o que a Cecília trouxe, né? Porque eu acho que ela trouxe uma dúvida, né? Que pode ser a dúvida de muita gente. Eu conheço a Carmen e o Danilo e eu já sei. Depois eu quero falar, porque eu vou chocar suas ideias e a da Tayana. Eu acho que esse que é o bacana. Isso aí. Boa, Carmen. Mas eu sei que a Carmen e o Danilo não trabalham mais em empresas grandes, não estão nesse momento que a Cecília está trazendo, e que é uma angústia que, pelo menos, eu vivia 10 anos atrás e que muita gente está vivendo nesse momento de transição. Então, a Cecília trouxe uma questão muito bacana, que ela fala, olha, eu não tem alguma coisa da questão de visar o lucro constante que me incomoda, mas ao mesmo tempo eu gosto de produtividade e de tecnologia. E só para pegar esse gancho aí, Cecília, não sei se você ainda está ouvindo a gente, mas para dizer que eu acho que vindo ao século XXI, e um pouco do que a Tayana está dizendo, é que antes tinha essa ideia de que o capitalismo é mau. Estou ouvindo sim. Que o capitalismo é mau, então isso não pode, que o socialismo é bom, quer mais, Jânia. Ou o socialismo é bom e o capitalismo é mau, que essa ideia da polarização. E que eu acho que a gente tem que ir agora para o século XXI. Cecília, se puder tirar botar no mudo, eu estou te ouvindo aqui. Cecília, se puder tirar o áudio seu. Cecília. Tá bom. Desculpa. Não, tranquilo. Não, só para botar no mudo. Valeu. Então, a gente fica muito nessa ideia, né? Continua nessa polarização. Poxa, eu estou numa empresa grande que persegue o lucro, mas eu gosto de tecnologia. E a gente está vindo para um mundo que esses fatores, eles não são excludentes, né? A gente pode ter um trabalho que possa ver o lucro ou que possa combinar tecnologia com produtividade, mas de uma forma que não agrida o planeta no sentido de precisamos apenas crescer. E antes, a Carmen aqui vai contrastar um pouco essas ideias, eu queria falar também sobre um livro que eu adoro, sobre um trabalho que é da Kate Raworth. Ela é uma economista inglesa e professora de Oxford, trabalhou anos na Oxford, e ela traz muito essa ideia do precisamos crescer. Por quê? Por que essa ideia a gente precisa crescer infinitamente? Por que as ideias que a gente falou aí, a gente está falando de Adam Smith, lá do século XVII, do ser humano irracional e egoísta, foi isso mesmo que nos trouxe até aqui? Ou a gente vem aqui por uma história de colaboração? A gente está medindo o PIB das nossas nações, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a economia está crescendo. Mas e aí, se a economia está crescendo e a gente está destruindo mais 10% da Amazônia, tá ok? A gente vai ficar sem água, as mudanças climáticas estão chegando. Economics for Common Good, Camila. Oi? Economics for Common Good, lembra? Exato. É isso que eu queria contrastar, que eu acho que esse... vai em frente. Não, vai em frente, termina. É só trazer essas ideias que elas não são exclusivas. Quando a gente fala que o PIB está crescendo, que isso não mede o bem-estar das pessoas, é só porque é apenas uma medida financeira. E a importância do financeiro que a gente quer desafiar. Eu acho que a palavra é essa. Né? Por que tudo tem que ser medido apenas quantitativamente? Vamos trazer qualidade para as nossas medidas?
Então, vem o trabalho da Kate Raworth fazendo Donuts Economics, ainda não está traduzido no Brasil esse livro, mas ele acho que está traduzido em português, está em Portugal, que seria a economia da rosquinha, em que, em vez de crescer, a gente precisa fechar esse círculo, né? De aumentar a usabilidade dos produtos, pensar, perceber que nós não estamos sozinhos nesse planeta, ou seja, não é essa história que nós vamos salvar a natureza, na verdade, nós dependemos do meio ambiente, sem meio ambiente não tem água, não tem comida, não tem vida, então, isso faz parte, nós fazemos parte do todo. Então, a gente sai aí dessa polarização, o socialismo, economia, não sei o que eu faço, porque ou eu trabalho em empresa grande, ou eu vou fazer o quê? E partir para estes novos modelos, em que as empresas grandes estão inseridas, em que nós estamos inseridos com o meio ambiente e que a medida da nossa prosperidade, do nosso sucesso, deixa de ser o PIB. E aí tem a felicidade interna bruta, que o Butão está trazendo, que está colocando como a medida financeira apenas um dos pilares, e tem também educação, meio ambiente, lazer, nossa conexão com a comunidade, que isso sim é medida do nosso bem-estar. Então, como é que a gente traz o bem-estar para o centro da economia? Carmen, sei que você quer falar, eu estou aqui falando. Caramba. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, pelo que eu estou sentindo aí, talvez eu tenha um pouquinho mais de experiência de vida e de profissionalismo, eu sou economista, só no mercado financeiro e corporativo eu fiquei 32 anos, depois de 2009 eu comecei a fazer essa minha transição, descobrindo um pouquinho do que vocês falaram, de que é o trabalho com propósito, como é que se faz essa transição para se trabalhar com propósito. Aí eu fui ser consultora dentro do Sebrae Minas, por acreditar nos pequenos negócios, como alavancador do desenvolvimento local e principalmente do desenvolvimento territorial. Aí, depois de alguns anos dentro do Sebrae Minas, fui parar dentro do Schumacher College, primeiro fazendo um trabalho voluntário, porque eu não sabia se eu queria fazer esse mestrado que a Camila, quer dizer, que eu não sabia se eu precisava de completar mais dentro da minha bagagem de vida e de profissional, se era isso que eu queria ou se eu queria apenas entender um pouquinho o que o Schumacher College, enquanto escola de ponta, de pensamento humano e de valores, poderia agregar a minha vida pessoal e profissional. E aí descobri que não precisava nada de fazer um master para me poder fazer minhas especializações e continuar acreditando em produção para a economia local. E aí, lá eu fiz uma especialização, então, assim, deixa eu só alinhavar umas coisas que Camila nossa, esqueci o nome. Tayana. E Tayana falaram um pouquinho aqui, que eu acho que é o objetivo, para a gente não se perder muito nisso tudo aqui. A primeira coisa é o seguinte, a Camila fez uma linha do tempo das escolas, de como a economia, vamos dizer assim, né, como o pensamento econômico evoluiu ao longo do tempo. Poderia tirar o áudio aí de quem está com o áudio por trás? Camila ou... Acho que é a Samanta. Quem criou a sala consegue mutar ela. Não sei se é você, Tayana. Opa, obrigada. Eu não sabia. Bom, então vamos lá. E aí a Camila fez um histórico da linha do tempo do pensamento econômico e, obviamente, que isso deu origem ao, vamos falar assim, ao modelo econômico no qual hoje a gente vive e que a gente produz para ele. Só que, ao longo do tempo, como toda uma história, seja ela qual for, seja ela filosófica, seja ela... qual seja a ciência que a gente for estudar, e ela sendo as ciências econômicas, o que nos permeia aqui,
ela, na sua evolução, ela também teve um momento, e por isso entra essa dualidade aí, que a Tayana trouxe, a Camila trouxe, entre o capitalismo e o socialismo, que é esse momento político que a gente vive, da dualidade ou não, isso faz parte da história humana. Isso faz parte da história. Então, não é porque o capitalismo hoje, a gente vive o capitalismo que ele é dual com o socialismo, seja com o comunismo. Isso faz parte. Então, o que hoje o ser humano ele conseguiu chegar? Se vocês perceberem pela evolução que nós estamos num momento também de transição. Quando a Camila traz essas, por exemplo, a Kate, com esse novo pensamento econômico, já existe um pensamento econômico acontecendo, inclusive em países desenvolvidos, que não é o nosso caso, desde mais ou menos 2010, que é o Christian Felder, junto com a Kate, que chama Economics for Common Goods. Então, a economia para o bem-estar. Por exemplo, várias empresas e vários países, como a Alemanha, Áustria, que já existem dentro do modelo econômico deles, das empresas e dos países, em algumas situações, que hoje se prevalece o Economics for Common Goods. O que é isso? Trazendo para o real, para Camila não, Cecília Pestana, que está no mundo corporativo, e que a lógica é a produção para o mercado, a lógica é a produção para a mais-valia. O que ele traz? Ele traz o balanço, que é o CHIT, né? É o balanço social. Então, hoje as medidas não são mais apenas as medidas numéricas para se medir um balanço social, como de empresas anteriores, das empresas hoje ainda, que se mede, né? Patrimônio líquido e por aí vai, resultados, né, de lucros futuros, de lucros futuros, o que eu tenho de ativo, o que eu tenho de passivo. Não, se mede os valores humanos, né? É a questão social. Depois eu posso compartilhar com vocês, eu tenho todo esse material, inclusive traduzido em português. Então, já existe isso acontecendo no mundo. Como já, igual a Camila falou, países como o Butão, que lá já descobriram, há não sei quantos, eu acho que eles estão sei lá, isso já tem uns 12 anos ou mais, que o nível de riqueza deles é a medição da felicidade da população. Né? Então, é mais ou menos igual esse balanço social, né? Que é medido por valores humanos e não mais por valores métricos financeiros. Então, essa evolução que eu queria trazer para vocês, que isso é super natural. Nós estamos num processo de transição. Então, essa polarização que está acontecendo, ela já, em países em desenvolvimento igual o nosso, ela vai continuar acontecendo, porque a nossa lógica ainda não é essa lógica, e ela vai demorar, infelizmente, a acontecer. Então, o meu questionamento, e hoje eu quis participar junto com vocês disso, é que a minha pergunta é muito mais, vamos dizer assim, o dedo é muito mais na ferida, porque a gente acreditar numa economia local, igual o outro amigo seu aí, o Tayana, que está aí fazendo trabalho na periferia, quantos a gente conhece? Eu acabei de chegar do sertão de Minas, eu atravessei a pé, atendendo comunidades de Sagarana, são 186 quilômetros, no interior de Minas Gerais, no noroeste de Minas Gerais, atendendo de Sagarana até Chapada Gaúcha. Você sabe o que você chegar numa comunidade, nas vilas, e não ter? O que eles têm? Agricultura de subsistência, assentamentos que não deram certo, ou alguns que deram certo, e que estão lutando aí para a sua sobrevivência. Então, esse é o meu país. Esse é o meu país. Você chegar em municípios, em cidades que tem ali 800 pessoas que estão votando, e que para ela ali faz uma diferença tremenda. Se você conseguir um saneamento, se você conseguir um lixão. Você sabe como é que é o lixo deles? A céu aberto.
Então, um trabalho de educação ambiental mínimo. Você vai falar com eles sobre lixo, reciclagem e compostagem. Faz uma diferença na vida dessas pessoas, que vocês não podem imaginar. Por quê? Porque está linkado com saúde pública. E aí... Então, a minha pergunta que eu falo para vocês hoje, que me incomoda, é a minha dor, e a Camila sabe disso, porque nós fizemos um chat entre a galera, outro dia, participante aqui do Schumacher Brasil, a minha dor é como fazer com que hoje as pessoas que estão ao nosso... Porque a gente tem que fazer onde a mão da gente alcança. Não adianta querer mudar o mundo, não nesse nosso contexto hoje, de Brasil. Não adianta. Isso é botar lenha na fogueira. Então, como é que a gente muda onde a mão da gente alcança? Esse nível de consciência, tá certo? Para a produção do bem-estar. E não para a produção de mercado. Aí sim, nós vamos poder começar a conversar sobre uma coisa mais sistêmica, mais integral, falar de meio ambiente, porque na hora que eu começo a falar, igual a Camila falou, definindo o que é economia, o que é ecologia, a junção das coisas, falando do meio ambiente, de alguns programas de um dos candidatos que vão acabar com isso ou aquilo, eles viram para mim e falaram assim, mas o que mais dói na minha vida hoje é o meu bolso, é 14 milhões de desempregados dentro do meu país. Então, vamos lá, galera. Como é que a gente pode se tornar uma força, enquanto grupo, seja ele de 1, 2, sendo mais do que um, é grupo, para que a gente possa lançar ideias emergentes para trazer um pouco mais de consciência. Eu não falo para a gente privilegiada como nós, porque nós somos muito privilegiados. Mas como que a gente pode alcançar essas... Não é nem minoria, porque ela é maioria dentro do meu país. E fazer essa diferença a nível de consciência. Porque se você começa a ter consciência... Aí eu tenho amigos, a maioria na área educadora, falam, só pela educação. Acho que não. Acho que não. Fazer um trabalho como esse menino está fazendo aí, na periferia, também pode. Tem uns amigos aí dentro do Rio, que hoje, menino de 20, 21 anos, andou comigo dentro do sertão, estudante de história, voltou, montou dentro da Maré, ele e os amigos, um grupo para ajudar os meninos a passarem agora no Enem. Então, como é que a gente pode ser essa força? Carmen, então, essa é a minha questão. Deixa eu só ver, então, se a sua pergunta é como é que a gente pode se tornar uma força que a gente possa não só... que a gente possa trazer resultados concretos, no nível de consciência, de que nós estamos dentro de um sistema, né, junto com o meio ambiente, junto com pessoas, que o nosso sistema está causando desigualdade e sofrimento para algumas pessoas, e como que a gente pode, dentro de uma realidade que está todo mundo preocupado com o seu próprio bolso, trazer esse nível de conscientização para a mudança, para essa transição. Para essa transição que a gente já está vivendo, Camila. Porque a gente, às vezes, não percebe, porque ela é tão sutil. É como se aquilo que você comparou do feudalismo com o mercantilismo, ela é sutil. Você está entendendo? Mas a economia em transição, você sabe disso. Você esteve lá no Hemisfério Norte, você sabe o tanto que eu rodei lá. 2 anos eu fiquei rodando lá, entre essas coisas, e fui em diversos países, diversas escolas, entendeu? Então, a economia para a transição e o Economics for Common Good já está acontecendo. Agora, como trazer isso para cá? Esse é o meu grande desafio, por isso eu voltei para o Brasil. Deixa eu jogar a bola aqui para o Danilo. Vai aí. O Danilo... Eu só queria falar isso, o discurso, eu acho que eu gastei uns 10, 15 minutos. Imagina, é para conversa mesmo. Eu só queria jogar a bola um pouco para o Danilo. Fica aqui, não vai embora não. Não vou não, estou aqui. Só vou ouvir também. Só queria trazer um pouco o Danilo, porque o Danilo ele está articulando uma rede super bacana chamada Emergir, e eu acho que ele também está com muito esse olhar de complexidade. Eu tive numa conversa com ele, né, com o pessoal do This Is Not the Truth, que é a Camila Cardoso, a Maria Clara, que a Carmen deve conhecer, não sei se você pegou elas na Schumacher,
mas, enfim, que está trazendo muito esses olhares dessa transição que você está falando aí, Carmen. Deixa eu jogar a bola aqui para o Danilo. E aí, pessoal? Olá, Danilo. Eu tô com a internet um pouco ruim, não sei se vocês me escutam bem, às vezes cai e volta para mim. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Fui pegando aqui, né, várias coisas e essa última fala da Carmen, para mim, ela faz muito sentido porque recentemente, e inclusive, Camila, naquela conversa em que a gente estava, né, no Rio, há algumas semanas atrás, ali eu tive um processo de reflexão muito forte sobre o meu papel de privilégio em poder estar participando de reuniões como essa, assim, né, ou daquela que a gente participou naquele dia, de, tipo, não estar precisando, vamos dizer, né, não estar totalmente preocupado com como vai ser amanhã, com a comida no meu prato, etc., e poder estar pensando nessas coisas, né? Então, assim, essa tem sido uma coisa que tem estado comigo desde aquele dia. E dentro desse contexto, eu tenho imaginado também, né, o que é possível de se fazer para catalisar mesmo, né, essa transição, assim, que na minha percepção ela vai acontecer por bem ou por mal, e eu até quero mostrar alguma outra coisinha aí daqui a pouco, mas como catalisar ela de um lugar que faz sentido para os outros, né, porque quando a Carmen coloca, né, algumas situações que ela vivenciou em algumas comunidades, em alguns locais, de fato, eu também tenho situações parecidas, inclusive, né, dos locais de onde eu venho, né, porque tem toda uma história pessoal mesmo, em que, assim, qualquer e todo tipo de conversa sobre esses assuntos, assim, não cabe, né, é uma coisa que realmente não existe espaço porque as prioridades são outras, assim. Então, essa fala da Carmen ressoa muito comigo e assim, eu vou dar uma investigada mais profunda nessa coisa da economia para o common good, porque de repente é um framework, né, que você pode colocar que não está tão distante da aquisição das necessidades básicas, né? Pelo menos foi um pouco dessa fala que eu percebi dela, e isso eu achei muito legal. Agora, em relação a como eu estou vendo isso, né, essa tal da transição, assim, de uma maneira minha, né, através da minha perspectiva, eu posso falar um pouco sobre como eu vejo que esse processo ele está, né, relacionado, conectado, e essa talvez um pouco da lente da complexidade que eu trago, né, que é um pouco do foco do emergir, que a Camila mencionou aí. Eu vejo muito essa transição econômica conectada com todas as transições que a gente está vivendo, né, e sociais, políticas, ambientais, porque no final das contas, assim, uma coisa vai alimentando outra nesses ciclos de retroalimentação, e não tem como você mudar uma coisa sem que você mude outra, né? Pelo menos isso para mim está muito claro. Então, eu estou chegando num momento assim, e até influenciado pela minha proximidade com o que hoje são as tecnologias de blockchain, as tecnologias de centralização, né? Eu estou chegando num momento em que eu estou realmente assim pensando em como essa catalisação econômica, como essa transformação econômica, ela pode ser catalisada por outros modelos de auto-organização, por outros modelos, né, de organização política até, né? Por que não, né? Porque a política está envolvendo tudo que rege a nossa vida, assim, né? Então, existem, por exemplo, experimentações muito interessantes com algumas infraestruturas tecnológicas já existentes aí para como você consegue, assim, auto-organizar uma comunidade para de movimentações financeiras, né, da geração de economias locais, assim, né? Isso é uma coisa que já até é consolidado em alguns locais com muita baixa tecnologia, né? Se a gente pensar no que faz o Banco Palmas, etc. e tal. Mas, assim, hoje você já tem um incentivo, não incentivo, mas um aporte tecnológico, e isso está ficando cada vez mais maduro, em que esse tipo de experimentação, vamos dizer, em comunidade, já não se restringe mais a um local, né? Já não se restringe mais ao que seria uma moeda de um bairro ou uma moeda de uma comunidade. Mas você começa a ter as possibilidades de fazer isso através de uma perspectiva, né, do que o pessoal fala, glocal, né? Em que, assim, as pessoas elas estão conectadas
em diferentes localidades, mas elas conseguem ali trocar informação, né, no sentido mais abstrato do que informação significa, a partir desses meios tecnológicos. E é aí que, assim, um pouco do meu pensamento tem estado recentemente. Assim, eu tenho pensado muito em relação a novas economias, eu tenho pensado muito em modelos econômicos, e aí, potencialmente, né, infraestruturados, assim, por uma moeda digital, que seja uma criptomoeda, etc. Mas eu tenho pensado muito em modelos econômicos que possam dar resiliência a comunidades, que são comunidades intencionais, de pessoas que estão dispostas a se jogar em fluxos de troca dentro dessa comunidade, né? E hoje, se você for contextualizar isso no que a gente está chamando aí de economia da informação, economia do conhecimento, que é um pouco de onde eu estou inserido, né, em relação aos trabalhos que eu faço, isso faz muito sentido. Mas o grande desafio é como fazer a interface com quem não está nesse mundo dessa economia da informação, né, ou dessa economia do conhecimento, né? Como fazer essa interface com quem, por questões completamente de vida, opera numa economia material, que também é muito necessária, né? Então, como fazer esse plugin para essas possibilidades de criação de comunidades intencionais com a sua própria economia na rede, como fazer essa interface para mim tem sido um pouco do desafio, porque já existem casos de pessoas que são freelancers digitais, pessoas que estão trabalhando aí, principalmente no mundo de blockchain, que assim, essas pessoas já estão vivendo em economias paralelas, alternativas, né? Claro que essas economias interfaceiam com o que hoje a gente entende como sistemão, mas as pessoas já estão, assim, em redes que são resilientes até, né? Porque são redes que têm valor girando, mas isso está muito no âmbito digital. E às vezes até no âmbito, né, a partir de uma perspectiva de sistema fechado, assim, né? Mas eu fico pensando muito em como seria uma experimentação nesse tipo que tenha dois elementos. Seja um elemento de abertura dessa rede, dessa experimentação, e um elemento de interface com o que não é o digital, né? Apesar de... É por aí que a minha cabeça está girando nesse momento, assim, né? E... Tayana, vai lá, você... Não, é porque eu, enfim, tô adorando o que você está trazendo e queria, enfim... Me veio a questão da fluxonomia 4D, né? Que eu acho que é uma ferramenta que eu tenho usado em alguns grupos para justamente trazer essa reflexão também de tirar o peso do dinheiro em si, em como, teoricamente, o dinheiro veio para nos ajudar a fazer trocas e agora como ele acaba nos impedindo muitas vezes de fazer trocas porque a gente tem na cabeça que não tem dinheiro. E a gente poderia estar trocando outras coisas, né? E eu tenho visto que essa ferramenta de fazer um mapeamento dos recursos 4D, né, das outras dimensões, outros tipos de recurso para além do financeiro, tem ajudado as pessoas um pouco nesse clique, do sair do dinheiro, ir para um lugar de troca, e aí eu concordo que com essas trocas, você tendo uma ferramenta tecnológica pode potencializar, né? Então, não sei, me veio aqui como uma coisa para acrescentar. E, na verdade, assim, só para alertar que são quase 2 horas, então não sei se a gente, enfim, vai também de alguma forma dando um fechamento, sabe? Para também não ficar muito longo, enfim, quando a gente colocar no YouTube as pessoas também não... E a gente pode marcar outros Zooms, porque eu adorei as conversas, tá, gente? Amei vocês, tipo, quero continuar trocando muito com vocês. Mas talvez a gente... Posso mostrar uma coisa só para finalizar um pouco aqui do que era o meu raciocínio, e eu vou até compartilhar minha tela. Isso aqui... né? Assim, a gente já tem hoje, né, instituições como o Fundo Monetário Internacional meio que dando a letra assim mesmo, né, de que um próximo crash aí pode estar chegando, né? Isso aqui foi desse mês, assim. Então, assim, a minha percepção é de que, de novo, né, essas transições elas vão acontecer por mal ou por bem, assim, né? E eu acho muito válido espaços como esses em que você pode pensar e trazer conteúdos e trazer frameworks para
para entender esse processo. Mas eu também acho que é muito importante, e até hoje eu não vi muito, talvez aconteça mais assim fora do que é documentado, mas eu acho muito importante experimentações. E essa é uma das coisas que eu também estou começando a pensar, em como fazer experimentações no que seria a minha realidade em rede, né? E assim, experimentações que incluam realmente valores monetários e todos esse tipo de perspectiva que a gente possa ter, porque a prospecção não é tão boa, né? Eu fico com vontade de repente, marcar um outro Zoom entre a gente e, de repente, a gente chamar mais pessoas que já estão experimentando também para ser um Zoom dessa troca de experiências. Por exemplo, chamar a galera do Terra, que é uma casa comunidade intencional e que agora está começando a se planejar para ter uma moeda também deles. Então, acho que pode ser muito enriquecedor para a gente. Acredito que a sua experiência também já vai trazer muita coisa. Então, a gente chamando pessoas e marcar um Zoom para isso. Não sei o que vocês acham. Até para também atendendo o pedido da Carmen, a gente, a partir dessa troca de experiências, já também pensar em uma coisa bem propostas, né? Eu acho ótimo, Tayana, se você tiver aí essa perspectiva aí de agregar essas pessoas que já têm essa experiência com essas comunidades intencionais. Eu também conheço algum, eu posso compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com Economics for Common Good, para vocês entenderem um pouco o que é essa lógica. Esse meu trabalho junto a um outro trabalho que eu fiz muito lá em Totnes, na Inglaterra, que foi com a Helena Holdberg, que é economia local, né? Não sei, economia para a felicidade. Na realidade, a teoria dela é essa, né? Economia para a felicidade baseado na economia, na produção para a economia local. Então, isso tudo, eu acho que na hora que a gente começa a falar isso em grupo e tal, então, eu trago um pouco da minha experiência, você traz um pouco da sua experiência aí com o seu trabalho no Hub, o Danilo com dele. Então, a gente vai absorvendo e, quem sabe, num próximo trabalho meu, eu não posso levar aquilo que eu assimilei e a gente, de repente, construir aqui alguma coisa coletiva. É claro que não é da noite para o dia, mas ela pode ser possível. Esse o meu recado que eu deixo aqui de final e boas ordens aí, se vocês quiserem mostrar. Eu também estou bem disposto a participar de qualquer possível encontro aí e, na verdade, eu acho que já em outras conversas que eu estou tendo, em outros clusters aí, esse movimento de experimentação consciente, assim, né, do que seriam essas novas economias, ele vai começar a se materializar mesmo, assim. Então, acho que tem muita confluência, muita sinergia. Sim, maravilhoso. Eu queria, então, além dessa proposta, a gente pode depois se falar para ver. Por mim, eu acho que pode ser até semana que vem. Se bem que hoje é quinta-feira que vem eu vou ter uma reunião de manhã. Se puder ser quarta, de repente. Não sei como é que é o horário para vocês. Se funcionou esse horário também do almoço, para a gente já divulgar. A gente pode fazer algum WhatsApp, alguma coisa aí, combinar. Tá. E também aí, para quem vai estar assistindo depois, só checar com vocês, que eu acho que, então, a intenção desse encontro, primeiro, era a gente discutir economia, né, e quais eram as críticas às discussões atuais de economia que a gente tem visto, tanto no âmbito político, né, para a gente decidir candidato, enfim, o que tem importado para as pessoas de um modo geral. E aí eu queria checar com vocês se o que a gente está concluindo aqui, pelo menos o que eu senti, a minha percepção, é que, no fundo, o que a gente sente é que essas discussões estão muito indo no campo macro e não estão olhando para o micro, e aí da experiência de vocês, o que vocês têm sentido é que o micro, o fazer na comunidade, numa outra comunidade, tanto o projeto social quanto alguma experimentação de novas economias é o que realmente precisa ser olhado com mais intensidade para a gente conseguir realmente
transformar. E, inclusive, assim, vi muito também na fala da Carmen e do Danilo, que para além da gente precisar trazer luz disso e olhar e criar mais experimentos nesse sentido, também já celebraram muito o que está sendo feito, só que a gente não consegue nem reconhecer que está sendo feito. Compartilhar, trazer um pouco mais, Daiane, desculpa a interferência, um pouco mais essa fala do que tem de positivo acontecendo, o que a gente pode, aonde a mão da gente alcança, mostrar um pouquinho, trazer consciência mesmo, sabe? É uma discussão para as pessoas começarem a perceber que é possível. A transição está aí, como diz o Danilo, vai vir pela dor ou pela felicidade, mas que ela vai acontecer, ela vai. Uhum. Sim, sim. E aqui só, Tayana, fechando esse olhar macro, né, que eu vim aqui representar o olhar, não sei se economistas vão escutar isso, mas vestindo essa carapuça do olhar macro, eu acho que só para fechar é um pouco disso, né? Espero contemplar a fala de todos, mas fica todo mundo em tempo de eleição. A gente tem uma classe política que é obcecada por falar de PIB, PIB, quanto que o PIB é apenas um olhar para o desenvolvimento, e que se o desenvolvimento financeiro não vier acompanhado de cuidado com o meio ambiente, de educação, de saúde, de igualdade de renda, né, de igualdade social e financeira, isso não faz sentido mais hoje em dia no século XXI. E voltando aqui, ressuscitando Adam Smith, né, agora eu vou deixá-lo dormir em paz, mas provavelmente esse tipo de consequência que o capitalismo também traz não poderia ser prevista. E eu acho que o recado que eu queria deixar aqui é para a gente deixar essa polarização, né, que apesar da Carmen ter dito que sempre existiu, mas que a gente poder deixar um pouco e poder falar agora dessa nova economia. Capitalismo, obrigada, a gente está aqui, no micro não está funcionando na vida das pessoas, como é que a gente pode falar de crescimento econômico enquanto tem gente passando fome, né? E com toda essa realidade do nosso país que a Carmen muito bem trouxe, e como é que a gente pode passar agora para esses bons exemplos, a transição em que a gente se veja na nossa casa, que é o nosso eco como todos participando, parte de um ecossistema e desse sistema tão complexo que a gente está. Fechou bem, Camilinha, perfeito. Eu só acrescento assim, uma coisa que, quando eu falo assim, que essa polarização sempre existiu, sim, pela história, né? Sempre tem quem está, vamos dizer assim, no poder, não vai querer largar o osso para um novo modelo que vem atrás. Mas o que a gente vê hoje muito, e dentro do nosso país, mas também você vê nas economias desenvolvidas, nos Estados Unidos foi assim, na Áustria lá, agora que a direita também tomou conta, também aconteceu a mesma polarização, é o seguinte, é o ser humano não agindo, lembra que a gente conversou muito sobre isso semana passada, com o coração, mas sim com o fígado, né? É o ódio, é a raiva, são os sentimentos que não vão levar a gente a lugar nenhum. Era só isso que eu quero dizer nessa coisa da polarização, porque está acirrada por isso. Total. Legal, gente, queria agradecer, então, vocês. Cara, para mim foi muito enriquecedor fazer o convite para a gente, porque assim, a intenção dessa conversa, né, de promover esse bate-papo, era a gente, enfim, ter um material que gerasse uma reflexão do que a gente trouxe aqui, do que veio de vocês também, então agradeço muito a contribuição. E aí o convite é, se vocês puderem compartilhar depois, vou tentar colocar já no YouTube mega rápido, para a gente poder, enfim, disseminar para pessoas que estão num certo lugar de privilégio, que poderiam desconstruir um pouco esse olhar só de crescimento econômico e tudo, para um olhar de que não dá para só pensar em economia, a gente precisa olhar outras questões também que estão muito importantes, e muita gente no Brasil está precisando, antes de qualquer coisa, de, enfim, necessidades básicas, né? Então, o convite é esse, e, enfim, apresentar para vocês o Hub, e fiquem à vontade também, já falei para a Camila e replico para todos vocês,
O Hub é, como o nome diz, o Hub é um hub para, enfim, receber pensamentos, trocas, conversas. Então, fiquem à vontade de compartilhar toda a experiência de vocês para a gente, porque a gente quer compartilhar com mais gente. Então, fiquem à vontade de mandar artigos, de mandar cases, de mandar o que vocês quiserem, divulgar o que vocês estão fazendo no Hub, são super bem-vindos, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Thay, pelo convite, pela iniciativa. Obrigada, Carmen, Danilo, queridos. Cecília, Samantha saiu. Cecília, mas obrigada pela participação de todos e pela troca. Vou fechar aqui. Obrigada também. Prazer Tchau, tchau. imenso em conhecer vocês.